É impossível. Esse trator não tem conserto. Desisto. Fazenda no interior do Rio Grande do Sul, 2024. Mecânico número 15 saindo da propriedade derrotado. Roberto Schneider, 45 anos, fazendeiro desesperado olhando para o trator parado. Um John Deere 8R410, importado dos Estados Unidos, valor reais 2,8 milhões. Comprado há apenas 6 meses e agora completamente travado. O motor ligava mas não transmitia força, apenas um barulho estranho vindo da transmissão. Como um trator de quase 3 milhões pode quebrar assim? 15 mecânicos já tinham tentado, os melhores da região. Cada um cobrou entre R$ 5.000 e R$ 15.000 só para tentar. Total gasto, R$ 127.000 em diagnósticos e tentativas. Nenhum conseguiu resolver. Senhor Schneider, a transmissão é eletrônica demais, precisa voltar para os Estados Unidos. Mas isso custa R$ 400.000 entre transporte e reparo. Não temos escolha. Roberto estava quebrado, o trator era essencial para a colheita que começava em 2 semanas. 500 hectares de soja prontos mas sem como colher. Vou perder tudo. Até que um dos funcionários disse, patrão, tem um velho que mora perto daqui. Um velho? Preciso de especialista. Esse velho é especialista, trabalhou 40 anos com tratores importados, dizem que ele é um gênio. Por que ninguém mencionou ele antes? Porque ele está aposentado há 10 anos, não atende mais ninguém. Mas podemos tentar. Roberto sem opções, tenta, qualquer coisa nesse ponto. E assim começou a história do mecânico que todos subestimaram. Antes de contar essa história incrível que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você acredita na experiência dos mais velhos. Porque o que você vai ouvir sobre conhecimento versus tecnologia, humildade versus arrogância e a sabedoria que vem com a idade vai te surpreender do início ao fim. Tudo começou com um trator impossível, 15 mecânicos derrotados e um idoso que sabia exatamente o que fazer. Roberto Schneider tinha 45 anos, fazendeiro de terceira geração. A fazenda São Pedro tinha 800 hectares no interior do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo. Herdou a propriedade do pai aos 30 anos quando ele faleceu de infarto. Filho, cuida bem da terra que ela cuida de você. Roberto levou a sério e expandiu os negócios. Investiu pesado em tecnologia, maquinário moderno e técnicas avançadas. A agricultura moderna precisa de equipamento moderno. Em 2023 decidiu fazer o grande investimento, um trator John Deere 8R410. Potência de 410 cavalos, tecnologia de ponta, sistema eletrônico completo. GPS integrado, piloto automático, sensores de solo, transmissão IVT infinitamente variável. O trator mais avançado do mundo. Importou direto dos Estados Unidos por reais 2,8 milhões. Isso vai revolucionar minha produtividade. E revolucionou mesmo, nos primeiros 6 meses a eficiência aumentou 60%. Conseguia trabalhar dia e noite com precisão milimétrica. Melhor investimento que já fiz. Mas em março de 2024, no meio do preparo para plantio, algo aconteceu. O trator começou a fazer um barulho estranho vindo da transmissão. No início era sutil, depois ficou alto. E de repente o trator parou de transmitir força para as rodas. O motor ligava perfeitamente mas as rodas não giravam. O que aconteceu? Chamou o primeiro mecânico, especialista em John Deere da concessionária. Senhor Schneider, vou precisar conectar no sistema de diagnóstico. 2 dias depois, a transmissão travou internamente, vou precisar abrir. Abriu, olhou e fechou tudo de novo. Desculpe, mas isso está além da minha capacidade, precisa de especialista mais avançado. Cobrou R$ 8.000 e foi embora. Roberto chamou o segundo mecânico, referência em tratores importados. Mesma história, conectou, diagnosticou, abriu e desistiu. Senhor Schneider, essa transmissão é muito complexa, tem 47 sensores eletrônicos integrados. R$ 12.000 e tchau. Terceiro mecânico, quarto, quinto, até o 15º. Todos faziam a mesma coisa, conectavam o laptop, olhavam códigos de erro, abriam a transmissão, balançavam a cabeça e desistiam. Impossível consertar aqui no Brasil. Precisa voltar para a fábrica nos Estados Unidos. Desculpe, Sr. Schneider, mas não consigo. Roberto gastou R$ 127.000 em tentativas e nada. E a colheita chegando em 2 semanas, 500 hectares de soja valendo R$ 4 milhões prontos para colher. Sem o trator? Perdia tudo. Estou acabado. Walter Miller tinha 72 anos, mecânico aposentado há 10 anos. Morava sozinho em uma casa simples a 15 quilômetros da fazenda São Pedro. Viúvo há 5 anos, sem filhos, apenas ele e suas memórias. A oficina nos fundos da casa estava fechada com cadeado enferrujado. Não mexo com isso faz 10 anos. Mas Walter não era um mecânico qualquer, era uma lenda. Começou a trabalhar com 14 anos em 1966 como ajudante de mecânico. Aos 18 já consertava qualquer motor diesel de olhos fechados. Aos 25 foi contratado pela John Deere do Brasil como mecânico especializado. Trabalhou na fábrica por 15 anos aprendendo tudo sobre os tratores. Cada parafuso, cada engrenagem, cada sistema, eu sabia. Depois saiu para abrir oficina própria em 1996. Durante 26 anos foi o mecânico de referência para tratores importados na região. Fazendeiros vinham de 200 quilômetros de distância para que Walter olhasse suas máquinas. Se o Walter não conseguir consertar, ninguém consegue. Tinha um dom especial, conseguia ouvir o problema. Não preciso de computador, o barulho me diz tudo.
Consertou mais de 3.000 tratores durante a carreira. Desde modelos antigos de 1960 até os mais modernos de 2010. Mas em 2014 aconteceu a tragédia. Sua esposa Ingrid foi diagnosticada com câncer. Walter largou tudo para cuidar dela. Fechou a oficina, recusou todos os chamados e se dedicou 100% à esposa. Máquinas eu conserto depois, Ingrid não tem depois. Ela lutou por 5 anos, mas faleceu em 2019. Walter ficou devastado e decidiu: aposentei, não volto mais. Trancou a oficina e se isolou. Os vizinhos tentavam convencê-lo: Walter, volta a trabalhar, você é bom demais para parar. Não, encerrei essa fase da vida. Vivia de aposentadoria modesta de R$ 3.500 por mês. Passava os dias cuidando da horta, lendo e lembrando de Ingrid. Ela não gostaria de me ver parado. Pensava às vezes. Mas a dor da perda era maior que a vontade de voltar. Até que em uma tarde de março de 2024 bateram na porta dele. João, o capataz da fazenda São Pedro, tocou a campainha da casa de Walter. A porta abriu devagar, revelando um senhor de cabelos brancos e barba por fazer. João? Faz tempo que não te vejo. Seu Walter, desculpa incomodar, mas é emergência. Emergência? O que houve? O patrão Roberto tá desesperado, comprou um John Deere 8R410 e quebrou. Walter franziu a testa. 8R410? Esse é o modelo novo com transmissão IVT de 16 marchas. Exatamente. O senhor conhece? Conheço, estudei o manual quando lançou em 2019, transmissão revolucionária, mas muito complexa. Pois é, 15 mecânicos já tentaram consertar e nenhum conseguiu. 15 mecânicos. E por que vem me procurar agora? Porque eu lembrei do senhor, falei pro patrão, mas ele queria especialistas modernos. E depois de gastar R$ 127.000 resolveu tentar o velho. Walter sorriu irônico. Seu Walter, sem ofensa mais. Sem ofensa, João, eu entendo, sou antiguidade mesmo. Não é isso. O senhor é lenda. Mas está aposentado há 10 anos. E vou continuar aposentado. Desculpa, João, mas não trabalho mais. Seu Walter, por favor, o patrão vai perder R$ 4 milhões se não colher em 2 semanas. Problema dele, não meu. E 15 famílias vão ficar desempregadas se a fazenda quebrar. Isso fez Walter parar de respirar por um segundo. 15 famílias. Sim, eu, minha mulher e filhos, o Zé, a Maria, o Pedro, todos dependemos da fazenda. Walter olhou para a oficina fechada nos fundos. João, eu não mexo em máquina faz 10 anos. Mas o senhor sabe, isso não some da cabeça. E se eu não conseguir? Pelo menos tentou, não vai ficar na consciência. Walter suspirou fundo pensando em Ingrid. Ela sempre dizia: Walter, seu dom não é seu, é para ajudar as pessoas. Tá bom, eu vou, mas não prometo nada. Obrigado, seu Walter. Obrigado. Me leva lá amanhã cedo, preciso ver o trator primeiro. Amanhã 7 horas da manhã eu passo aqui. João foi embora aliviado e Walter olhou para a foto de Ingrid na parede. Amor, será que ainda consigo? 7 horas da manhã João chegou com a caminhonete. Walter entrou com uma sacola velha de ferramentas e um caderno de anotações antigo. Seu Walter, o senhor vai levar só isso. Isso e meus 58 anos de experiência, é suficiente. Chegaram na fazenda São Pedro às 7h40. Roberto saiu da casa ansioso quando viu a caminhonete chegar. Um homem de 45 anos em roupas de fazendeiro, mas com um olhar cansado de quem não dormia há dias. João, esse é o mecânico. Sim, patrão, esse é seu Walter Miller. Roberto olhou Walter de cima a baixo, vendo um senhor de 72 anos, magrelo, com sacola de ferramentas que parecia ser dos anos 80. Sem ofensa, mas o senhor tem certeza que consegue? Walter olhou firme nos olhos dele. Não tenho certeza de nada, senhor Roberto. Vim porque João insistiu. O senhor tem experiência com tratores modernos? Depende do que o senhor chama de moderno. Trabalhei com John Deere de 1966 até 2014. 2014 foi 10 anos atrás. Muita coisa mudou. Mudou a eletrônica, não a mecânica básica. Um trator continua sendo motor, transmissão e força. Roberto estava cético, mas sem opções. Tudo bem, o trator está ali. 15 mecânicos já tentaram e nenhum conseguiu. Sei disso, João me contou. Quanto eles cobraram? Entre R$ 5.000 e R$ 15.000 cada um. E quanto gastaram de tempo? Entre 2 e 5 dias cada. Walter assentiu. Eu cobro R$ 500 pelo diagnóstico. Se eu conseguir consertar, cobramos depois. Roberto quase riu. R$ 500? Os outros cobraram 1000 vezes mais. Porque eles tinham equipamento caro para pagar, eu só tenho conhecimento. E se não conseguir? Paga os R$ 500, estamos quites, sem ressentimentos. Roberto aceitou. Fechado, o trator é aquele ali. Walter caminhou até o John Deere 8R410 parado no galpão. Era uma máquina imponente, verde e amarelo brilhando, completamente nova ainda. Rodeou o trator lentamente, observando cada detalhe. Depois abriu a porta da cabine e subiu. Roberto e João observavam de longe. João, acha mesmo que esse velho vai conseguir? Patrão, se alguém conseguir é ele. Walter sentou no banco do operador, ligou o motor e ouviu. Fechou os olhos prestando atenção em cada som. O motor ronronava perfeitamente, mas quando colocava em marcha o barulho mudava. Um rangido metálico vindo da região da transmissão. Depois de 5 minutos desligou tudo e desceu. Senhor Roberto, preciso abrir a transmissão.
Todos os mecânicos abriram e não acharam nada. Porque não sabiam onde procurar, eu sei. Como o senhor sabe se nem olhou ainda? O barulho me disse, tenho 58 anos ouvindo tratores, cada som tem um significado. Roberto estava incrédulo, mas acenou, pode abrir. Walter abriu a sacola de ferramentas antigas e começou a trabalhar. E o que ele fez nos próximos minutos deixou todo mundo de boca aberta. Walter começou a desmontar a cobertura da transmissão com movimentos precisos. As ferramentas eram antigas, mas ele as manuseava como extensões das próprias mãos. Roberto e João observavam em silêncio. Outros funcionários da fazenda começaram a se aproximar curiosos. Quem é o velho? É o seu Walter, dizem que ele é gênio. Com essas ferramentas velhas. Experiência não envelhece. Walter abriu a transmissão e começou a inspecionar componente por componente. Diferente dos outros mecânicos que iam direto para o computador conectar diagnóstico eletrônico, Walter olhava. Tocava, cheirava e ouvia. Senhor Roberto, pode ligar o motor de novo? Roberto subiu e ligou. Walter ficou com a mão na transmissão sentindo a vibração. Pode desligar. Continuou inspecionando por mais 30 minutos. Os funcionários começaram a duvidar, o velho nem tá usando o computador. Como vai achar o problema sem diagnóstico eletrônico? Roberto desceu da cabine impaciente. Seu Walter, os outros mecânicos usaram laptop com software da John Deere. O senhor não vai usar. Não preciso. Como não precisa? É um trator eletrônico. É um trator mecânico com controles eletrônicos. A diferença é importante. Não entendo. Walter limpou as mãos e apontou para dentro da transmissão. Os mecânicos que vieram focaram nos sensores e códigos de erro certo. Sim, todos disseram que tinha erro no sensor de velocidade da transmissão. E tentaram trocar o sensor. Sim, 3 mecânicos trocaram, mas o erro continuava. Porque o problema não é o sensor. Então o que é? Walter apontou para uma peça específica no fundo da transmissão. Aqui, esse rolamento aqui. Roberto olhou. Rolamento? Mas todos os mecânicos disseram que os rolamentos estavam perfeitos. Por que olharam os rolamentos grandes que são óbvios, mas esse aqui é pequeno e fica escondido? E como o senhor sabe que esse é o problema? Porque quando liguei o motor senti vibração irregular vindo desse ponto, e o barulho confirma. Mas os computadores não detectaram isso. Computadores leem sensores, sensores leem sintomas, mas causa precisa de experiência. Roberto estava começando a acreditar, mas ainda cético. E se trocar esse rolamento resolve? Não só o rolamento, tem mais coisa. Mais o quê? Walter apontou para outro componente. Essa bucha aqui está desgastada irregularmente. Como desgastada? O trator tem só 6 meses. Exatamente, não deveria estar desgastada, o que significa que foi montada errada na fábrica. Montada errada? Impossível. Não é impossível, senhor Roberto. Fábrica tem linha de produção, humanos cometem erros. Então o trator veio com defeito? Veio com 2 defeitos pequenos que juntos criaram um grande problema. E os 15 mecânicos não viram isso. Não viram porque focaram na tecnologia e esqueceram do básico, olhar, tocar e sentir. Os funcionários ao redor começaram a murmurar impressionados. O velho achou o problema em 1 hora. 15 mecânicos em 3 meses não acharam. Roberto estava entre impressionado e envergonhado. Seu Walter, o senhor consegue consertar? Consigo, mas preciso das peças certas. Quanto custam? O rolamento uns R$ 300, a bucha R$ 150, total R$ 450 em peças. Roberto quase desmaiou. R$ 450? Os outros mecânicos orçaram R$ 400 mil para mandar para os Estados Unidos. Por que não acharam o problema real, quando não sabe o que é sempre diz que é caro? E quanto tempo o senhor precisa? Se conseguir as peças hoje, termino amanhã de tarde. Amanhã? Outros disseram que levaria meses. Eles não sabiam o que fazer, eu sei. Roberto estava começando a se emocionar. Seu Walter, se o senhor conseguir eu pago o que quiser. Não quero o que eu quiser, quero o justo. Conversamos depois do trabalho feito. As peças, onde consegue? Tem uma casa de peças em Passo Fundo que importa rolamentos industriais. Liga para eles. Roberto ligou imediatamente. Alô? Preciso de um rolamento. Descreveu especificações que Walter ditava. Temos em estoque. Pode buscar hoje. Vou já. Roberto saiu correndo e João olhou para Walter com admiração. Seu Walter, como o senhor sabe tudo isso? Walter sorriu. 58 anos, João, 58 anos ouvindo, olhando e aprendendo com cada máquina. Os mecânicos jovens não sabem disso. Sabem tecnologia, mas esqueceram o básico, confiaram tanto nos computadores que perderam a intuição. E naquele momento todos os funcionários entenderam, experiência vale muito mais que tecnologia. Roberto voltou 2 horas depois com as peças. Seu Walter, consegui. Rolamento e bucha. Perfeito, agora preciso de espaço e silêncio para trabalhar. Quanto tempo? Umas 6 horas de trabalho concentrado, termino amanhã. Precisa de ajuda? Não, trabalho melhor sozinho. Roberto respeitou e saiu deixando Walter no galpão. Os funcionários queriam ficar olhando, mas João expulsou todos. Deixa o homem trabalhar em paz. Walter começou o trabalho de desmontagem meticulosa da transmissão. Cada parafuso colocado em ordem, cada peça numerada mentalmente. Trabalhou com a precisão de um cirurgião mesmo com as mãos enrugadas pela idade. Ingrid sempre dizia que minhas mãos tinham memória própria.
Removeu o rolamento defeituoso e inspecionou o dano que causou. Exatamente como pensei, desalinhamento de 0,3 milímetros. Instalou o rolamento novo com precisão absoluta. Depois removeu a bucha desgastada e viu a marca de montagem incorreta. Quem montou isso na fábrica não calibrou a prensa, pressão desigual. Instalou a bucha nova perfeitamente alinhada. Mas Walter não parou aí, inspecionou todos os componentes ao redor. Se tem erro de montagem aqui, pode ter em outros lugares. Encontrou mais 3 pequenos problemas que ninguém tinha visto. Folga de 0,5 mm em um eixo secundário, lubrificação insuficiente em um conjunto de engrenagens, um sensor mal encaixado causando leitura incorreta. Corrigiu tudo com a paciência de quem tem décadas de prática. Trabalhou até 22 horas da noite quando Roberto apareceu preocupado. Seu Walter, o senhor não vai jantar? Já jantei, trouxe marmita. Mas está aqui desde 8 horas da manhã. Quando começa um trabalho não para até terminar direito. Precisa de luz melhor. Não, meus olhos já conhecem cada sombra que preciso ver. Roberto ficou observando em silêncio a dedicação absoluta do idoso. Seu Walter, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que parou de trabalhar 10 anos atrás? Walter pausou o trabalho por um momento. Minha esposa Ingrid ficou doente, larguei tudo para cuidar dela. E depois que ela passou. Depois não tive mais vontade, a oficina me lembrava dela, me trazíamos marmita juntos todos os dias. Sinto muito. Eu também, mas ela não gostaria de me ver parado, sempre dizia que meu dom era para ajudar. E hoje está ajudando 15 famílias. Walter sorriu, por isso aceitei vir. João falou das famílias e lembrei da Ingrid. Voltou ao trabalho e Roberto saiu emocionado. Às 2 horas da madrugada Walter terminou a remontagem completa. Verificou cada conexão, cada parafuso, cada sensor. Amanhã testo e vemos se funciona. Foi dormir na cabine do trator mesmo com Roberto oferecendo quarto na casa. Prefiro ficar perto da máquina, acordo com ela. 6 horas da manhã Walter acordou com o sol entrando pela janela da cabine. Desceu e fez uma última inspeção visual de tudo. 7 horas Roberto chegou correndo no galpão ansioso. Seu Walter. Terminou. Terminei, agora vamos testar. Está pronto então? Mecanicamente sim, mas máquina é como pessoa, precisa acordar direito. Roberto não entendeu, mas não questionou. João e todos os 15 funcionários da fazenda se reuniram ao redor do galpão. Vai ligar. Será que funciona? Se o seu Walter consertou, vai funcionar. Walter subiu na cabine com Roberto ao lado. Senhor Roberto, vai ligar normalmente como sempre fez. E se não funcionar? Aí eu errei no diagnóstico e voltamos ao começo, mas não vai acontecer. Como tem tanta certeza? Porque ouviu o que a máquina estava dizendo, ela não quebrou de mal, foi mal cuidada na origem. Roberto respirou fundo e girou a chave. O motor ligou suave como sempre. Colocou a transmissão em marcha lenta. O trator começou a se mover suavemente sem nenhum barulho estranho. Acelerou até marcha média, funcionamento perfeito. Marcha alta, velocidade máxima, tudo funcionando como novo. Roberto começou a chorar. Funciona. Funciona. Os funcionários explodiram em aplausos e gritos de comemoração. Conseguiu. O seu Walter conseguiu. 15 mecânicos não conseguiram, mas o velho conseguiu. Walter desceu da cabine com um sorriso discreto. João abraçou ele. Seu Walter, o senhor é um gênio. Não sou gênio, João, só tenho experiência. Roberto desceu do trator tremendo de emoção e abraçou Walter forte. Seu Walter, o senhor salvou minha fazenda. Salvou 15 famílias. Como posso agradecer? Já agradeceu com um abraço, senhor Roberto. Mas eu preciso pagar. Quanto custa? Falamos dos R$ 500 pelo diagnóstico, certo? Sim, mas isso foi antes. Agora o senhor consertou. Consertei sim, então mais R$ 2.500 pelo conserto, total R$ 3.000. Roberto ficou em choque. R$ 3.000? Seu Walter, eu gastei R$ 127.000 com os outros. E eles não resolveram, eu resolvi, mas meu preço é justo, não abusivo. Mas o senhor trabalhou quase 20 horas. Trabalhei porque quis, o valor está bom assim. Seu Walter, eu insisto em pagar mais. Quanto vale salvar R$ 4 milhões? Walter pensou, senhor Roberto, se quer me pagar mais, faça diferente. Como? Doe R$ 10.000 para o hospital onde minha Ingrid foi tratada, eles precisam de equipamento novo. Roberto ficou emocionado, faço mais que isso. Dou R$ 50.000. Não precisa tanto. Precisa sim. E o senhor? R$ 3.000 é muito pouco. Para mim é suficiente, senhor Roberto, não trabalho por dinheiro, trabalho por satisfação. Os funcionários aplaudiram novamente. João pegou o microfone do rádio da fazenda. Pessoal, o seu Walter consertou o trator. Colheita salva. Gritos de alegria ecoaram por toda a propriedade. E naquele momento Walter sentiu algo que não sentia há 10 anos, propósito. A notícia do concerto impossível se espalhou pela região como fogo em palha seca. No mesmo dia à tarde fazendeiros vizinhos começaram a ligar para Roberto. Roberto, é verdade que um idoso consertou seu 8R? Verdade. Em menos de 24 horas. Mas 15 mecânicos não conseguiram. Nenhum conseguiu, mas o seu Walter conseguiu. Quem é esse Walter? Walter Miller, mecânico aposentado, um gênio.
As ligações não pararam. Em 2 dias Roberto recebeu mais de 50 chamadas. Fazendeiros de 5 cidades diferentes querendo o contato de Walter. Tenho um case que ninguém consegue consertar. Meu Massey Ferguson está com problema na hidráulica. Meu New Holland não liga mais. Roberto passou o contato de Walter com permissão dele. O telefone de Walter, que era mudo há 10 anos, começou a tocar constantemente. Alô? Seu Walter? Sou o Antônio da Fazenda Santa Rita, tenho um trator. Seu Walter, o senhor pode vir ver minha colheitadeira? Seu Walter, preciso da sua ajuda. Em uma semana Walter recebeu mais de 40 chamados. No início recusou todos. Pessoal, eu estou aposentado. O caso do Roberto foi exceção. Mas os pedidos eram desesperados e insistentes. Seu Walter, ninguém mais consegue consertar máquinas antigas. Os mecânicos novos só sabem de eletrônica. Mecânicos cobram 10 mil reais só para olhar. Por favor, seu Walter, o senhor é nossa única esperança. Walter começou a sentir o peso da responsabilidade. Ligou para Roberto. Senhor Roberto, o que eu faço? Todo mundo está me ligando. Seu Walter, o senhor tem um dom, seria egoísmo não usar. Mas eu tenho 72 anos, não aguento trabalhar. 13 horas e 26. Como antes. Então trabalhe no seu ritmo, aceite só o que consegue. E se eu falhar? Falhar faz parte, mas tentar é honrar seu talento. Walter pensou na Ingrid novamente. Seu dom não é seu, é para ajudar as pessoas. Decidiu, tá bom, vou aceitar alguns chamados, mas no meu tempo. Começou a atender 2 casos por semana, sempre com o mesmo método. Chegava, ouvia a máquina, diagnosticava sem computador e consertava. A taxa de sucesso? 95%. Em 2 meses consertou 16 máquinas que ninguém conseguia. Tratores de 500 mil reais até 3 milhões de reais. Marcas variadas, John Deere, Case, Massey Ferguson, New Holland, Valtra. Problemas complexos que mecânicos modernos declaravam impossíveis. Walter resolvia em horas ou no máximo dias. Sempre cobrando preços justos entre 2 mil reais e 5 mil reais. Seu Walter, o senhor podia cobrar 50 mil reais. Podia, mas não preciso. Vivo bem com minha aposentadoria. A fama cresceu tanto que jornal local fez matéria. Mecânico de 72 anos resolve o que tecnologia não consegue. TV regional veio entrevistar. Seu Walter, qual o segredo? Não tem segredo, só experiência e respeito pela máquina. Mas os mecânicos jovens não têm isso. Têm tecnologia, mas esqueceram o básico. Confiaram tanto em computadores que perderam a intuição. A entrevista viralizou na internet com 2 milhões de views. Comentários aos milhares. Experiência não tem idade. Velhos têm sabedoria que jovens não têm. Respeitem os idosos. Walter virou celebridade regional sem querer. Mas a fama trouxe algo inesperado que mudaria tudo de novo. 3 meses depois do caso do trator de Roberto, Walter recebeu ligação diferente. Alô? Seu Walter Miller? Sim, quem fala? Meu nome é Carlos Mendes, sou diretor da Agritec Brasil, maior distribuidora de máquinas agrícolas do Sul. O que o senhor quer? Quero fazer uma proposta, posso te visitar pessoalmente? Depende da proposta. Prefiro falar pessoalmente, amanhã às 14 horas pode ser. Walter desconfiado, mas curioso, pode. No dia seguinte Carlos chegou com um Mercedes novo e terno caro. Walter recebeu ele na sala simples da casa. Seu Walter, vou direto ao ponto, queremos te contratar. Contratar? Mas eu estou aposentado. Não mais, você voltou a trabalhar e está fazendo sucesso. Aceito só alguns casos. E queremos formalizar isso. Contrato CLT, salário 15 mil reais por mês, plano de saúde, tudo. Walter ficou espantado. 15 mil reais? Por quê? Porque você é único. Conserta o que ninguém consegue. Nossos clientes estão exigindo você. Só aceito comprar se o Walter der suporte. E o que eu teria que fazer? Atender chamados dos nossos clientes premium, máquinas acima de 2 milhões de reais. Garantir que você vai dar suporte se quebrar. Quantos chamados por mês? Estimamos uns 8 a 10. Isso é muito para minha idade. Por isso salário alto. E você escolhe os horários. Walter pensou, 15 mil reais mais aposentadoria daria 18.500 reais por mês. Nunca ganhou tanto na vida. Posso pensar? Claro. Mas não demore, concorrência também quer te contratar. Carlos saiu e Walter ficou em conflito. Ingrid, o que você faria? Olhou para a foto dela na parede. Lembrou de uma conversa antiga. Walter, dinheiro não é tudo, mas ajudar as pessoas é. Decidiu, não pelo dinheiro, sim por ajudar. Ligou para Carlos, aceito mais com condições. Quais? Primeira, trabalho 4 dias por semana, 3 descanso. Feito. Segunda, não atendo chamados urgentes de madrugada, tenho 72 anos. Combinado. Terceira, metade do meu salário vai para doações, hospitais e escolas técnicas. Carlos silenciou surpreso. O senhor quer doar metade? Sim, não preciso de tanto e quero ajudar quem precisa. Seu Walter, isso é nobre demais. É justo, recebi muito da vida, hora de devolver. Fechado. Quando começa? Segunda-feira. E assim Walter voltou oficialmente ao mercado de trabalho aos 72 anos. Walter começou na Agritec em abril de 2024.
Deram um escritório próprio, pequeno mas confortável. Seu Walter, esse é seu espaço. Mas Walter recusou. Não preciso de escritório, preciso de oficina. Oficina? Sim, lugar com ferramentas onde posso trabalhar, não sentar em mesa. Adaptaram um galpão no fundo da distribuidora só para ele. Ferramentas antigas dele mais equipamentos modernos da empresa. Agora sim, aqui me sinto em casa. Os primeiros chamados foram desafiadores. Fazendeiro com case e Magnum 380 travado. 3 mecânicos já tentaram. Walter foi, ouviu, diagnosticou e consertou em 6 horas. Problema era a calibração incorreta do sistema hidráulico. Fazendeiro com New Holland T8.435. Dizem que precisa trocar motor completo. Walter checou e descobriu, não precisa trocar motor, só um componente de R$ 1.200. Economizou R$ 150 mil para o fazendeiro. Em 3 meses Walter atendeu 28 chamados com taxa de sucesso de 96%. Apenas um caso não conseguiu resolver, esse realmente precisa voltar para a fábrica. A honestidade dele impressionava. Seu Walter poderia cobrar para tentar mesmo sem certeza. Não ganho dinheiro enganando ninguém. Os clientes adoravam a transparência. Finalmente um mecânico honesto. A reputação de Walter cresceu tanto que virou ativo da empresa. A Gritec tem o melhor mecânico do Brasil. As vendas da empresa aumentaram 40% porque clientes queriam garantia do Walter. Compro esse trator se o seu Walter der suporte. Carlos, diretor, estava impressionado. Walter, você é um fenômeno. Sou só um velho que sabe ouvir máquinas. Não, você é mais. Os clientes confiam em você. Porque sou honesto e não prometo o que não posso cumprir. Mas o maior impacto de Walter não era nas máquinas, era nas pessoas. Jovens mecânicos da empresa começaram a pedir para acompanhar ele. Seu Walter, posso ir junto nos chamados? Pode, mas não vai ficar no celular, vai prestar atenção. Virou mentor informal de 6 mecânicos jovens entre 22 e 35 anos. Ensinava o que nenhuma escola técnica ensinava mais, intuição. Computador mostra códigos de erro, mas seu ouvido mostra a causa. Tecnologia é ferramenta, não substitui conhecimento. Respeite a máquina, ela te conta o problema se você souber escutar. Os jovens aprendiam fascinados. Seu Walter, na escola nos ensinaram a depender só de diagnóstico eletrônico. E está errado, eletrônico ajuda mas não pensa por você. Em 6 meses Walter treinou uma geração nova de mecânicos com mentalidade antiga. Agora sim, esses vão longe. Em outubro de 2024 a história de Walter chegou na mídia nacional. Globo Rural fez reportagem especial, um mecânico de 72 anos que desafia a tecnologia. Entrevistaram fazendeiros que ele ajudou. Roberto Schneider, 15 mecânicos cobraram R$ 127 mil e não resolveram. Walter cobrou R$ 3 mil e resolveu. Outros fazendeiros, ele salvou minha safra. Economizou R$ 200 mil em peças desnecessárias. Único mecânico que confia. Entrevistaram mecânicos jovens também. Seu Walter nos ensinou que experiência vale mais que diploma. Ele tem sabedoria que nenhuma faculdade ensina. A reportagem teve 8 milhões de views e ganhou o prêmio de jornalismo. Walter virou símbolo nacional de valorização dos idosos. Entidades começaram a convidar ele para palestras. Sebrae, seu Walter, pode falar sobre empreendedorismo na terceira idade. Posso, mas não sou empreendedor, sou mecânico. Mas sua história inspira. Voltou aos 72 anos. Aceitou e deu primeira palestra da vida. Auditório com 300 pessoas, maioria idosos aposentados. Meu nome é Walter Miller, tenho 72 anos e voltei a trabalhar porque descobri que aposentadoria não significa fim. Significa recomeço, se você ainda tem energia e propósito. Parei por 10 anos, mas vida me chamou de volta. Não pelo dinheiro, mas por ajudar. E descobri que experiência não envelhece, amadurece. Jovens têm tecnologia, nós temos sabedoria. Juntos somos imbatíveis. Estende ovation de 5 minutos. Idosos chorando, ele me inspirou a voltar. Tenho 68 anos e vou reabrir minha marcenaria. Não vou desperdiçar meus conhecimentos. Walter inadvertidamente criou um movimento. Hashtag Idosos Ativos começou a viralizar nas redes. Milhares de idosos voltando a trabalhar ou empreender. Tenho 70 anos, mas ainda sirvo. Experiência é nosso tesouro. Jovens, nos escutem. O impacto social foi gigante. O governo criou o programa Sênior Ativo, aproveitando a experiência da terceira idade. Empresas começaram a contratar consultores idosos. Eles têm conhecimento que ninguém mais tem. E tudo começou com um mecânico de 72 anos que consertou um trator. Em dezembro de 2024 Walter recebeu o chamado mais difícil da carreira. Usina de açúcar no interior de São Paulo com colheitadeira John Deere CH570 parada. Valor da máquina, reais 4,5 milhões. Problema, ninguém conseguia descobrir. A colheitadeira simplesmente não ligava mais. 12 mecânicos tentaram durante 2 meses. Prejuízo da usina, 200 mil por dia parada. Total já perdido, 12 milhões. Seu Walter, esse é impossível, todos os especialistas desistiram. Inclusive engenheiros da própria John Deere dos Estados Unidos vieram e não acharam. Walter hesitou, se engenheiros da fábrica não acharam. Por favor, seu Walter, o senhor é a última esperança. Quanto tempo posso ter? O tempo que precisar. Pagamos 50 mil só pelo diagnóstico. Não preciso de 50 mil, preciso de silêncio e tempo.
Tem. Quanto quiser. Walter viajou até São Paulo, 6 horas de carro. Chegou na usina e viu a colheitadeira gigantesca parada. Era uma máquina de outro nível, tecnologia de ponta absoluta. Walter, você está velho demais para isso. Pensou. Mas respirou fundo. Ingrid, me ajuda. Subiu na máquina às 14 horas e começou a inspeção. Painel eletrônico, tudo morto, nenhuma luz acendia. Primeiro pensamento, problema elétrico. Testou bateria, funcionando perfeitamente. Testou alternador, perfeito. Testou fusíveis, todos intactos. Energia está chegando, mas não distribui. Começou a seguir os cabos manualmente. Abriu painéis, removeu coberturas, rastreou cada fio. 4 horas depois nada encontrado. Dormiu dentro da cabine da colheitadeira. Acordou 5 horas da manhã e continuou. Mais 6 horas rastreando. Tem que ter algo, máquinas não morrem do nada. Meio-dia lembrou de um caso similar de 1987. Um trator antigo tinha problema parecido. O que era? Relé? Não. Fusível? Não, era. Conector. Um conector de aterramento oxidado interrompendo toda a energia. Será? Começou a procurar especificamente conectores de aterramento. A colheitadeira tinha 47 espalhados pela máquina. Testou um por um metodicamente. No conector número 34 localizado debaixo do motor encontrou oxidação verde cobrindo completamente os terminais. Aqui. Limpou o conector com lixa fina e produto específico. Reconectou tudo. Subiu na cabine e tentou ligar. Painel acendeu completamente. Motor ligou suave. Walter começou a chorar de emoção. Consegui, Ingrid, consegui. O gerente da usina chegou correndo. Ligou? Ligou. Ligou. O problema era um conector oxidado. Mais 12 mecânicos checaram conectores. Checaram os óbvios. Esse estava escondido embaixo do motor, impossível ver sem desmontar. E os engenheiros americanos? Focaram na eletrônica complexa e esqueceram do básico, aterramento. O gerente caiu de joelhos chorando. Seu Walter, o senhor salvou a usina. Só fiz meu trabalho. 12 milhões de prejuízo. 2 meses parado. E o senhor resolveu em 24 horas. A máquina me contou onde estava o problema, só precisei escutar. A notícia da façanha espalhou nacionalmente. Mecânico de 72 anos resolve o que engenheiros americanos não conseguiram. Walter virou lenda absoluta. Março de 2025, um ano desde o primeiro caso de Roberto. Walter, agora com 73 anos, estava no auge da carreira. Trabalhava 3 dias por semana ganhando 15 mil reais por mês. Doava 7.500 reais para hospitais e escolas técnicas. Vivia confortavelmente com os outros 7.500 reais mais aposentadoria. Mas o mais importante, tinha propósito de novo. Ingrid, acho que finalmente entendi o que você dizia. Meu dom não era para mim, era para compartilhar. Atendeu 127 chamados em um ano com taxa de sucesso de 94%. Economizou mais de 50 reais milhões para fazendeiros em peças e transportes desnecessários. Treinou 15 mecânicos jovens que agora pensavam como ele. Seu Walter mudou a forma como trabalhamos. Não dependemos mais só de computadores. Aprendemos a ouvir as máquinas. A Agritech criou um método de treinamento baseado nos ensinamentos de Walter. Método Walter Miller, experiência mais tecnologia. Começaram a licenciar para outras empresas. Walter não cobrou nada, conhecimento é para ser compartilhado, não vendido. Em abril de 2025 recebeu homenagem da Associação dos Engenheiros Mecânicos do Brasil. Walter Miller, honra ao mérito, contribuição excepcional à mecânica nacional. No discurso de agradecimento. Obrigado pela honra, mas não mereço sozinho. Essa homenagem é para todos os mecânicos antigos que foram esquecidos. Que foram aposentados compulsoriamente aos 65 anos. Que foram substituídos por computadores. Mas que têm conhecimento valioso. Meu pedido, valorizem os idosos. Eles não são peso, são tesouro. Experiência não envelhece, amadurece. Aplausos por 10 minutos. Depois da cerimônia foi abordado por jovem de 19 anos. Seu Walter, meu nome é Pedro, estudo mecânica. Oi Pedro, posso ajudar? Posso trabalhar com o senhor? De graça. Só para aprender. Walter olhou o jovem e viu a si mesmo 55 anos atrás. De graça não, vou te pagar para aprender. O senhor vai. Vou, preciso de aprendiz e você tem fogo nos olhos. Quando começo? Segunda-feira, 7 horas da manhã, não se atrase. Pedro se tornou sombra de Walter por um ano. Aprendeu tudo, ouvir, sentir, pensar, depois usar tecnologia. Seu Walter, por que o senhor me escolheu? Por que vi em você o que Ingrid via em mim, paixão por consertar o que está quebrado? Em outubro de 2025 Walter começou a escrever livro. Memórias de um mecânico, 59 anos ouvindo máquinas. Escrevia à mão 2 horas por dia. Relembrava casos, técnicas, histórias, lições. Quero deixar registro antes que memória fale. Dezembro de 2025, Walter completou 74 anos. Decidiu reduzir trabalho para 2 dias por semana. Corpo está pedindo descanso. Pedro assumiu mais casos sob supervisão dele. Você está pronto para voar sozinho. Mas seu Walter, ainda tenho muito para aprender. Todos temos, aprendizado nunca termina.
Walter focou em mentorar mais mecânicos. Criou o curso gratuito aos sábados, Mecânica Intuitiva com Walter Miller. 50 alunos por turma, 4 turmas por mês. Seu Walter, por que não cobra? Porque conhecimento tem que ser acessível, principalmente para quem não tem dinheiro. Formou mais de 200 mecânicos em 6 meses. Todos aplicando o método dele, ouvir primeiro, computador depois. A taxa de conserto na região aumentou 70%. Agora temos mecânicos que pensam. Em março de 2026 o livro ficou pronto. Memórias de um mecânico, 59 anos ouvindo máquinas. Editora Pequena publicou 5.000 cópias. Esgotou em 2 semanas. Segunda tiragem, 20.000 cópias. Esgotou em 1 mês. Virou best-seller inesperado. História inspiradora. Todo mecânico deveria ler. Lição de humildade e competência. Renda do livro, R$ 180 mil. Walter doou tudo para criar Instituto. Instituto Walter Miller de Capacitação Mecânica. Objetivo, treinar mecânicos de baixa renda gratuitamente. Primeiro prédio inaugurado em julho de 2026. 100 alunos por turma, 2 turnos. Professores, mecânicos antigos aposentados. Vamos aproveitar a experiência de quem foi esquecido. 10 professores entre 65 e 78 anos. Todos voltaram a trabalhar doando tempo. É pagar para frente o que aprendemos. Em 1 ano formaram 400 mecânicos. Taxa de emprego, 95%. Mercado pede mecânicos com mentalidade do seu Walter. Walter visitava o instituto toda semana. Como estão os alunos? Ótimos. Aprendendo rápido. Ensinam a ouvir antes de consertar. Sempre seu Walter, é primeira lição. Março de 2027, 2 anos desde o primeiro caso de Roberto. Walter agora com 75 anos trabalhava apenas 1 dia por semana. Corpo não aguenta mais, mas mente ainda é afiada. Passou bastão completamente para Pedro que agora tinha 21 anos. Você é melhor que eu na sua idade. Impossível seu Walter, aprendi tudo com o senhor. E vai ensinar para a próxima geração, assim conhecimento não morre. O Instituto Walter Miller expandiu para 3 cidades. Formava 1.200 mecânicos por ano. Todos com emprego garantido antes de formar. Empresas brigam pelos nossos alunos. O método Walter virou padrão nacional. Escolas técnicas reformularam currículos incluindo mecânica intuitiva. Não podemos formar robôs que só sabem apertar botões. Em maio de 2027 Walter recebeu convite especial. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, queremos dar título de doutor honoris causa. Doutor? Mas eu mal terminei ensino fundamental. Exatamente. O senhor provou que educação formal não é tudo. Experiência vale tanto quanto diploma. Na cerimônia de outorga, auditório lotado. 2.000 pessoas entre estudantes, professores e mecânicos. Reitor, Walter Miller nos ensinou que sabedoria não tem idade nem diploma. Que experiência é tesouro nacional. Que idosos são mestres não descarte. Por isso conferimos título de doutor honoris causa em engenharia mecânica. Walter subiu ao palco tremendo de emoção. No discurso. Obrigado pela honra imerecida. Sou apenas um mecânico que ouviu máquinas a vida toda. Mas se minha história ensinou algo é: nunca subestimem os mais velhos. Nunca descartem experiência por idade. Nunca confiem apenas em tecnologia. Tecnologia é ferramenta, sabedoria é guia. E sabedoria vem com tempo e prática. Jovens, aprendam com quem viveu mais. Idosos, compartilhem o que sabem. Juntos somos imbatíveis. Estende ovation de 15 minutos. Jornais noticiaram, mecânico de 75 anos vira doutor pela experiência. Walter voltou para casa humilde e colocou o diploma na parede ao lado da foto de Ingrid. Amor, acho que fiz você orgulhosa. Agosto de 2027, Walter recebeu ligação inesperada. Seu Walter? Aqui é Marcos da John Deere Brasil. Oi Marcos, em que posso ajudar? Temos um problema sério na fábrica. Que tipo de problema? Linha de montagem parou completamente, sistema automatizado travou. E por que me ligam? Não trabalho com automação industrial. Porque 20 engenheiros já tentaram e ninguém consegue descobrir. E acham que eu vou conseguir. Seu Walter, o senhor é nossa última esperança. Quanto tempo parados? 5 dias, prejuízo de R$ 2 milhões por dia. E querem que um velho de 75 anos resolva o que 20 engenheiros não resolveram. Exatamente. Por favor. Walter pensou, Ingrid, esse é grande demais. Mas aceitou, vou amanhã, mas sem promessas. Viajou para Catalongou onde fica a fábrica John Deere. Chegou e viu o complexo industrial gigante. Nunca trabalhei com algo desse tamanho. Levaram ele até a linha de montagem parada. Robôs, esteiras, computadores, tudo complexo demais. 20 engenheiros ao redor explicando. Seu Walter, o sistema simplesmente travou, códigos de erro não fazem sentido. Tentamos resetar, recalibrar, reprogramar, nada funciona. Walter pediu, todos saiam por favor, preciso de silêncio. Mas seu Walter. Todos, agora. Ficou sozinho na linha de montagem por 2 horas. Andou, observou, ouviu. Pediu para ligarem o sistema. Ouviu o barulho, sentiu a vibração. Tem algo errado no ritmo. Desligou e continuou investigando. Encontrou o painel de controle principal. Abriu e viu centenas de cabos e conexões.
Ingrid, isso é impossível. Mas respirou e lembrou, básico primeiro. Começou a verificar conexões físicas antes de olhar códigos. Na 10ª conexão encontrou, cabo de sensor frouxo. Não pode ser tão simples. Apertou bem o cabo e ligou o sistema. A linha começou a funcionar perfeitamente. Engenheiros voltaram correndo. O quê? Como? Cabo frouxo num sensor crítico. Mas nós checamos conexões. Checaram no computador, eu chequei com as mãos. Sensor enviava dados, mas com interferência. Sistema interpretava como erro catastrófico e travava tudo. Era só e apertar um cabo. Era. O gerente da fábrica caiu sentado, 5 dias parados. 10 milhões de reais de prejuízo por um cabo frouxo. Às vezes problema mais complexo tem solução mais simples. Mas 20 engenheiros focaram no complexo e ignoraram o básico. A história virou lenda dentro da John Deere. Um mecânico de 75 anos que salvou a fábrica checando conexão com as mãos. Walter recebeu 100 mil reais de pagamento. Doou tudo para o instituto dele. Não fiz por dinheiro, fiz para provar que experiência sempre vence complexidade. Março de 2028, 3 anos desde o caso inicial. Walter, agora com 76 anos, estava oficialmente aposentado de novo. Dessa vez de verdade, corpo não aguenta mais. Mas continuava como consultor do instituto. Vou sempre que puderem, mas não trabalho mais em campo. Pedro estava com 22 anos e era referência regional. Aprendi com o melhor. O Instituto Walter Miller tinha agora 7 unidades em 5 estados. Formava 3.500 mecânicos por ano. Taxa de emprego, 98%. Empresas fazem fila pelos nossos alunos. O método Walter era ensinado em 200 escolas técnicas do Brasil. Virou padrão nacional. Em abril de 2028, Roberto voltou a visitar Walter. Seu Walter. Trouxe presente. Que presente, Roberto? Vem ver. No quintal estava um trator John Deere 8R410 novo. Esse é para o senhor. Roberto, eu não preciso de trator. Não é para trabalhar, é de homenagem. 3 anos atrás o senhor salvou minha fazenda. Agora quero que tenha o símbolo disso. Walter emocionado, não sei o que dizer. Não diz nada, só aceita. Abraçaram forte. O trator ficou no quintal de Walter como monumento. Virou ponto turístico local. Esse é o trator que começou tudo. Jornalistas vinham fotografar. Seu Walter, como se sente sendo legenda viva? Não sou legenda, sou apenas velho teimoso que não desiste. Em julho de 2028, Walter lançou o 2º livro. Lições de um mecânico, o que 60 anos me ensinaram sobre máquinas e pessoas. Mais filosófico que técnico. Falava sobre humildade, respeito, experiência e propósito. Virou best-seller em uma semana. Usado em escolas como material de ética profissional. Leitura obrigatória para engenheiros. Em setembro recebeu o Prêmio Nacional de Inovação Social. Por revolucionar formação técnica valorizando experiência. No discurso de agradecimento. Esse prêmio não é meu, é de todos os idosos esquecidos. De todos que foram aposentados compulsoriamente. De todos que têm conhecimento mas ninguém escuta. Compartilho com cada mecânico de 60, 70, 80 anos que ainda tem sabedoria para ensinar. Nunca subestime a idade, ela vem com experiência. Aplausos de 10 minutos. Depois da cerimônia, jovem engenheira de 25 anos se aproximou. Seu Walter, meu avô era mecânico, morreu sentindo inútil aos 68 anos. Sinto muito. Mas sua história me fez entender, ele não era inútil, só não foi valorizado. Muitos como ele existem. Por isso vou criar empresa que contrata consultores sêniores. Aproveitando a experiência de quem tem mais de 60 anos. Walter sorriu, faça isso, vai mudar muitas vidas. E ela fez. Empresa Sábios Consultores, lançada em 2029. Contratava apenas profissionais acima de 60 anos. Sucesso imediato. Finalmente valorizando quem sabe de verdade. Dezembro de 2028, Walter completou 77 anos. Saúde começou a fraquejar. Nada grave, apenas idade chegando. Corpo cansa, é natural. Reduziu visitas ao instituto para uma vez por mês. Vocês não precisam mais de mim, já vão sozinhos. Mas em janeiro de 2029 recebeu notícia que abalou tudo. Médico após exames de rotina. Walter, preciso te contar algo. O que foi, doutor? Você tem câncer de pâncreas. Estágio avançado. O mundo parou. Quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Tratamento adianta. Dá qualidade de vida, não cura. Walter voltou para casa em silêncio. Olhou para a foto de Ingrid. Amor, acho que vou te encontrar em breve. Chorou. Não de medo. De gratidão. Tive 77 anos bons. 10 anos com você. 60 anos fazendo o que amava. Não posso reclamar. Decidiu, não fazer tratamento agressivo. Quero viver bem o tempo que resta, não sobreviver sofrendo. Contou para Pedro I. Seu Walter. Não. Pedro, é vida. Nascemos e morremos. Só isso. Mas o senhor tem tanto para ensinar ainda. E ensinei. Por 60 anos. Agora é com vocês. O instituto. Vai continuar. Com você. Com os professores. Com os alunos. Meu legado não morre comigo.
Contou para Roberto. Seu Walter, tem que lutar. Já lutei, Roberto. 77 anos lutando. Agora quero paz. Você salvou minha fazenda, me deixa salvar você. Ninguém pode me salvar disso, mas obrigado. Notícia vazou. Mídia nacional cobriu. Mecânico legendário Walter Miller diagnosticado com câncer terminal. Milhares de mensagens de apoio. Ore por você, seu Walter. Você é herói nacional. Não desista. Mas Walter estava em paz. Não estou desistindo, estou aceitando. Passou últimos meses visitando cada unidade do instituto. Vim me despedir e agradecer. Alunos choravam, não vai, seu Walter. Vou sim, mas vocês ficam. Continuem o trabalho. Em cada visita deixava mensagem gravada em vídeo. Para quando eu não estiver mais aqui. Falava sobre mecânica, vida, propósito, amor. Máquinas quebram, nós consertamos. Vidas quebram também, mas reconstruímos. Nunca desistam de consertar o que parece impossível. Eu consertei trator que 15 mecânicos não conseguiram. Vocês podem consertar o que a vida quebrar. Vídeos viraram material permanente do Instituto. Junho de 2029. Walter hospitalizado. Corpo finalmente cedendo. Mas mente lúcida até o fim. Quarto de hospital simples, mas lotado de visitas. Roberto, seu Walter, trouxe notícia. Safra desse ano bateu recorde. Que bom, Roberto, você merece. Pedro, seu Walter, formamos 500 alunos esse mês. Orgulho de vocês. Ex-alunos visitavam aos montes, seu Walter mudou minha vida. Não mudei, vocês que escolheram mudar. Um dia Roberto perguntou, seu Walter, se arrependeu de algo? Arrependi de ficar 10 anos parado após Ingrid morrer. Desperdicei tempo que podia ter ajudado pessoas. Mas João me resgatou pedindo ajuda. Então não foi desperdício total, foi luto necessário. E você? Se arrependeu de algo? Pedro perguntou. Apenas de não ter conhecido Ingrid mais jovem. Mas 50 anos com ela foi bênção, não posso reclamar. Última semana. Walter pediu para ser levado ao instituto. Contra a recomendação médica, mas insistiu. Quero ver pela última vez. Chegou em cadeira de rodas. Fraco, mas consciente. Alunos fizeram corredor de honra. Aplausos. Lágrimas. Gratidão. Walter visitou cada sala. Oficina. Biblioteca que levava seu nome. Vocês vão continuar. Vamos! Todos gritaram. Vão ensinar experiência junto com tecnologia? Vamos! Vão valorizar os mais velhos? Vamos! Então meu trabalho está completo. Voltou para o hospital e pediu última coisa. Quero ver o trator. O primeiro. Do Roberto. Roberto trouxe o trator até o hospital, estacionamento. Enfermeiros ajudaram Walter a sentar na cabine. Ele tocou o volante. Fechou os olhos. Sorriu. Aqui começou tudo. 3 anos atrás. Velho aposentado sendo chamado de última opção. E mudou tudo. Obrigado, tratorzinho. Você me deu propósito de novo. Desceu e abraçou Roberto pela última vez. Cuida bem dele. Ele é especial. Vou cuidar. E do seu legado também. 2 dias depois, 15 de julho de 2029, 4 horas da manhã. Walter dormiu e não acordou. Morte pacífica. Sem dor. Sorriso no rosto. Ao lado, foto de Ingrid. E bilhete que escreveu antes de dormir. Ingrid, estou indo. Nos vemos em breve. Te amo. Pedro encontrou o corpo às 7 horas quando chegou para a visita matinal. Chorou. Mas também sorriu. Descanse, seu Walter. O senhor fez tudo certo. Funeral de Walter Miller foi evento nacional. 3.000 pessoas no cemitério de Passo Fundo. Fazendeiros. Mecânicos. Engenheiros. Alunos. Professores. Todos querendo homenagear. Caixão levado em trator. O John Deere 8R410 original. Roberto dirigindo. Lágrimas caindo. No cemitério, discursos emocionados. Pedro, Walter me ensinou que idade não define capacidade. Ele tinha 72 quando voltou. 77 quando morreu. Nesses 5 anos fez mais que maioria fazenda em 50. Ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Roberto, Walter salvou minha fazenda. Mas salvou muito mais. Salvou 15 famílias do desemprego. Salvou geração inteira de mecânicos da ignorância. Salvou idosos do esquecimento. Ele provou que experiência é tesouro nacional. Reitor da universidade, Walter Miller não tinha diploma de doutor. Mas tinha sabedoria de mestre. Ensinou universidades a valorizar em prática junto com teoria. Mudou a educação técnica do Brasil. Sepultaram Walter ao lado de Ingrid. Finalmente juntos de novo. Lápide simples, Walter Miller, de 1952 a 2029, mecânico, professor, legenda. E abaixo, ele ouvia o que outros não escutavam. Após funeral, anunciaram surpresa. Governo federal criou Lei Walter Miller. Incentivo fiscal para empresas que contratam profissionais acima de 65 anos. Valorizando experiência sênior. Instituto dele virou Fundação Nacional. Fundação Walter Miller de Educação Técnica.
Objetivo: formar 10.000 mecânicos por ano. E criar rede de consultores sêniores em todas as áreas. Aproveitando o conhecimento de aposentados. Em 2030, um ano após morte, inauguraram o museu. Museu Walter Miller, História da Mecânica Brasileira. Localização: Passo Fundo, RS. Dentro, ferramentas dele. Fotos. Vídeos. História completa. E o trator? O John Deere 8R410 original. Onde tudo começou. Visitação: 50.000 pessoas no primeiro ano. Escolas levavam alunos, aprendam com seu Walter. Em 2031 fizeram filme biográfico. O Mecânico, História de Walter Miller. Arrecadou 40 milhões de reais. Tudo doado para a fundação. Ele não queria lucro, queria impacto. Em 2035, 6 anos após morte, fundação tinha 25 unidades em 15 estados, 8.000 mecânicos formados por ANO, taxa de emprego, 99% 200 professores, todos acima de 60 anos, método Walter ensinado em 500 escolas. Pedro, agora 28 anos, era diretor nacional. Seu Walter me deixou responsabilidade grande. Mas também me deixou ferramentas para cumprir. Experiência, humildade, propósito. Vou honrar até o fim. E Roberto? Fazenda prosperando. Mas todo ano, no dia 15 de março, aniversário do primeiro concerto, levava flores para túmulo de Walter. E ligava o trator original por 5 minutos. Para seu Walter ouvir lá de cima. Hoje, 2040, 11 anos após morte de Walter. Fundação Walter Miller é a maior instituição técnica do Brasil. Formou mais de 80.000 mecânicos. Método Walter é padrão internacional. Países da América Latina copiaram o modelo. Brasil exportando educação de qualidade. E o mais importante, idosos sendo valorizados. Taxa de emprego acima de 65 anos aumentou 300% no Brasil. Finalmente reconhecendo que experiência é valor. Empresas brigam por consultores sêniores. Eles têm conhecimento que não se aprende em curso. Walter mudou não só mecânica. Mudou mentalidade. Provou que idade não é limitação. É vantagem. Que tecnologia não substitui experiência. Complementa. Que aposentadoria não é fim. É transição. E que legado verdadeiro não é dinheiro. É impacto. Walter Miller morreu aos 77 anos. Mas vive em cada mecânico que ouve antes de diagnosticar. Em cada idoso que volta a trabalhar. Em cada jovem que respeita a experiência. Ele consertou um trator quando tinha 72 anos. E consertou o sistema inteiro nos 5 anos seguintes.